país cada vez se sente mais à vontade para assumir a presidência do Futebol Clube do Porto? Diferentes momentos. Portanto, este é um momento de lançamento da candidatura, das ideias. Sente-se essa onda crescente, cada vez mais gente, cada vez mais vontade de debater Porto, acima de tudo. Portanto, tem sido para mim um sinal de confiança, de movimento crescente. Depois as responsabilidades tomando posse já são outras e aí temos que intervir rápido porque a situação do clube assim o exige. E a recepção em Vizela surpreendeu ou não? Muito positiva, bem recebido, bem tratado e acho que há um sentido de identificação muito forte da gente de Vizela com o Futebol Clube do Porto. Portanto, para mim é um orgulho estar aqui, estar rodeado também de amigos, ser tão bem recebido pelo Presidente da Câmara e Presidente da Casa do Futebol Clube do Porto também de Vizela e trazer este sentido de união e de pertença ao clube que é bem importante. Uma palavra para os vizelenses, para os sócios do Futebol Clube do Porto aqui de Vizela? Sobretudo que acreditem que este movimento pode realmente fazer a diferença no futuro do Futebol Clube do Porto. Isto é muito importante, é uma altura sensível do clube, estamos e estaremos sempre gratos, tal como estamos associados do Futebol Clube do Porto da zona de Vizela ao Sr. Presidente Pinto da Costa, mas o Futebol Clube do Porto tem que se orientar para a modernidade e crescer de outra forma. Obrigado. Ana Vilas contou aqui um episódio engraçado, que foi aqui a sua despedida de solteiro em Vizela. Porquê é que escolheu Vizela nessa altura, há 20 anos, não é? Eu acho que foi os meus amigos. Quando é despedir solteiro, uma pessoa tem pouca autoridade para escolher seja o que for. E foram eles que escolheram, porque eu lembro que nessa noite depois nós fomos para Guimarães. Então não dormiu cá, só foi... Não, dormimos em Guimarães, no Ibis. E fomos para o século XIX, em Guimarães. Sim. A discoteca. Foi lá a festa antes do casamento. E o casamento era em Guimarães. Se for eleito, vai voltar muitas vezes a Vizela, não? Vai fazer muitas visitas cá? Sim, está aqui muitos portistas, é uma zona de portistas, a zona norte está rica em portistas. No fundo, alberga também aqueles 88% que nós falávamos aqui neste debate. Ou seja, 88% dos associados do Futebol do Porto estão na zona norte, 3 distritos, Aveiro, Braga e Porto. Portanto, há aqui um universo muito grande de portistas. E é importante que eles se sintam em união e em pertença com o clube. Tem sido acompanhado pelo industrial e presidente da Fundação Jorge Antunes, o José Antunes. Isto o que é que pode resultar no futuro? Vamos ver, o José Antunes é um grande amigo, tem sido um grande apoiante também, dinamizador desta campanha e espero que no futuro se traduza noutras parcerias. Obrigado. Obrigado. O Porto já ganhou porque é um conjunto novo de ideias e de projetos onde antes nunca houve e isso só pode trazer mais valias ao clube. Aproveito esta parte desta conversa para vos lançar aqui a importância do 27 de Abril de 2024. Percebendo que neste conjunto de pessoas possam estar sócios, não sócios, adeptos e simpatizantes do Futebol do Porto, os sócios têm direito a votar, devem exercer o vosso direito de voto. É muito importante que a 27 de Abril, os sócios que estão aqui presentes, mesmo que sejam apoiantes de outra candidatura, desloquem-se para exercer o seu direito de voto. Estas serão, sem dúvida alguma, as eleições mais votadas sempre da história do clube. Esperam-se entre 25 a 30 mil pessoas a votar nestas eleições, o que ultrapassará grandemente o número recorde estabelecido em 88. Pelo que apareçam, tenham a vossa cota de março regularizada, regularizem a cota de março em antecipação, seja através da loja do associado, seja através da app do Futebol Clube do Porto, porque é muito provável que todos estes serviços, principalmente os da loja do associado, no próprio dia, se vejam lotados e alguns sócios não possam regularizar a sua cota. Portanto, ter a cota de março em dia é fundamental para exercer esse direito de voto. A gente, das conversas que temos tido com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Lourenço Pinto, dá-nos uma indicação de 44 mesas de voto para que haja fluidez também no processo eleitoral e que todos os sócios que entrem dentro desse perímetro do Estádio do Dragão, portanto, aquilo comporta-se como um perímetro da Liga dos Campeões, no fundo, passar-se-á
por aquele perímetro exterior de segurança para se entrar nos corredores à volta do Dragão e depois ser-vos indicada uma das portas para exercerem o vosso direito de voto. Portanto, isto é mais ou menos a operacionalização do voto onde é importante. Mas voltando ao tema do projeto, a sustentabilidade financeira do Futebol Clube do Porto está ligada com a parte desportiva, isso é inegável. Nós temos que produzir cada vez mais e melhor talento, temos que desenvolver o talento que temos na casa, seja na formação, mas também na equipa principal, daí este lançamento do gabinete de performance, que terá uma direção de performance que tem o objetivo de melhor evoluir e desenvolver os seus ativos. Também será uma área da parte desportiva onde vamos introduzir uma novidade. A sustentabilidade financeira do clube está relacionada com a parte desportiva, isso é inegável. A quantidade de passivo acumulado por conta da gestão dos últimos anos é enorme. Estamos a falar de 500 milhões de passivo, que nos metem sobre pressão relativamente à construção de equipas competitivas. Portanto, a formação é absolutamente fundamental para que a equipa principal tenha sempre presente equipas competitivas para poder voltar aos títulos. Evidentemente, com um passivo deste tamanho, é importante reestruturar a dívida, sentarmos com os credores, reestruturá-la, renegociá-la. O Futebol Clube do Porto encontra-se sobre uma situação urgente de fluxo de caixa e de tesouraria. Essa é uma batalha que iremos travar. Daí que eu e o José Pedro Pereira da Costa tínhamos iniciado os contactos exploratórios com a Banca Internacional no sentido de perceber em que moldes é que nos pode ajudar, desde as linhas de crédito à reformatação, à reestruturação dessa dívida, para que possamos ter fluxos de caixa suficientes para operacionalizarmos o nosso dia-a-dia e não ter que recorrer permanentemente, como está a fazer a atual administração, à antecipação de receitas e a factoring a condições que são exageradas e, em alguns casos, a condições que ninguém conhece, ou principalmente não conhecem os associados do Futebol Clube do Porto. Tudo isto tem a ver com a disciplina orçamental, gestão cuidada, rigor, transparência, tudo fenómenos que pertencem a todas as empresas, mas que parece que na empresa Futebol Clube do Porto não existiu e nós pagamos realmente um preço demasiado elevado nos últimos anos e nos últimos 12 anos acrescentamos 250 milhões ao nosso passivo e entramos em total descontrolo orçamental. Portanto, tudo isto vem com gestão cuidada. Tanto eu como o Zé Pedro, como as equipas que eu reuni, vimos para o Futebol Clube do Porto em espírito de missão. Ninguém se vem para o Futebol Clube do Porto servir-se do Futebol Clube do Porto. Eu tenho dito isto em várias casas do Futebol Clube do Porto. Eu deixo a minha carreira de treinador aos 46 anos, uma carreira de sucesso nacional e internacional, que eu ponho em pausa e em stand-by no sentido de ser eleito para o Futebol Clube do Porto como presidente. Para mim é fundamental servir o Futebol Clube do Porto, um Futebol Clube do Porto desprendido de interesses, e é com esse objetivo que venho para o clube, para o ajudar e evidentemente espero poder corresponder às vossas expectativas. Nós no campo das modalidades, nesta caminhada de 2 anos, organizamos-nos com grupos fechados de adeptos no sentido de perceber quais é que eram as modalidades que os adeptos gostavam de ver introduzidas no Futebol Clube do Porto. Foi-nos dada um maior interesse em que o Futebol Clube do Porto montasse finalmente a equipa sénior de futebol feminino e que o Futebol Clube do Porto se lançasse finalmente no futsal. Foi-nos dada a intenção também de ver o Futebol Clube do Porto regressar ao atletismo, ao voleibol masculino e ao ciclismo. Portanto, nós vamos focar-nos nas primeiras duas, em projetos progressivos. Há aqui 2 formas de implementar esses 2 projetos, tanto o futsal como a equipa sénior de futebol feminino. Há o projeto de parceria, num conceito bem utilizado anteriormente também com a Academia José Moreira no caso do voleibol feminino,
e também usado por outros clubes relativamente à implementação dessa modalidade. E há outro projeto mais progressivo onde o Futebol do Porto prevê o seu crescimento um pouco mais a médio prazo até chegar ao escalão principal e faz de uma forma construtiva a construção dessas equipas. Todas as vias são viáveis. As eleições no 27 de Abril, a tomada de posse é 15 dias depois. Isto significa que todas as decisões vão estar um pouco pressionadas relativamente ao futuro. Daí que no campo das modalidades a nossa intenção foi fazer precisamente um espelho do que vamos fazer no futebol. Ou seja, no futebol iremos trazer a figura do diretor desportivo, nas modalidades iremos trazer a figura do diretor de desporto, que será também responsável pelo lançamento destas novas modalidades e de reestruturá-las de forma sustentável. Como vocês sabem, as modalidades evidentemente representam um custo para o Futebol Clube do Porto. É um custo assumido pelo bem da sociedade, pelo bem da prática do desporto, é um desporto assumido, é um dispêndio assumido no crescimento eclético do que é o Futebol Clube do Porto enquanto clube, e que deve servir os seus associados, e há muitos associados que estão mais distantes do futebol, mas que estão mais vinculados a modalidades e que vivem as modalidades do Futebol Clube do Porto de uma forma que outros não vivem. Portanto, o nosso objetivo é continuar a apoiar as que estão, lançar futsal e futebol feminino, estruturar, esperemos para 25, 26, o aparecimento das outras duas. O atletismo não é de difícil implementação, porque normalmente tem a ver com o desporto de uma forma mais individual e acarreta muitos menos custos. O voleibol masculino, já sendo uma modalidade grupal e coletiva, já acarreta outro tipo de dispêndio e também de uma reestruturação da sua formação. Pelo que, imediatamente, estas são as duas modalidades de foco, tendo em conta essas respostas que nos foram dadas por esses grupos internos de adeptos que nós criamos e que acho que vão corresponder mais ou menos ao que as pessoas estavam à espera. No futebol feminino, falta ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem sub-11, sub-13 e sub-15 já implementado. Falta ao Futebol Clube do Porto o escalão de sub-17, sub-19 e sénior. O escalão de sub-17 é uma intenção que lançá-lo imediatamente. Estudaremos a possibilidade de, quando entrarmos, lançar imediatamente a equipa sénior. Isto porquê? Porque os quadros competitivos da Federação Portuguesa de Futebol para o futebol feminino em 2025-2026 prevêem a criação da 4ª Divisão Nacional. Portanto, se o Futebol Clube do Porto se inscrever já com uma equipa para o ano, entraria na 3ª Divisão Nacional ainda, e dessa forma não teria que no ano seguinte recorrer à 4ª Divisão Nacional. Evidentemente está aqui um salto dos sub-19, isto porque o escalão de sub-19 obriga a futebol de 9, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11, estamos a falar de futebol de 7, e nesse sentido, e como normalmente no futebol feminino as miúdas são chamadas precocemente pelo seu talento à equipa sénior, numa fase inicial saltaríamos este projeto e lançaríamos a equipa sénior com essa base de entrar na 3ª Divisão Nacional. O futsal tem uma curiosidade. No escalão do sub-11, sub-13 é permitido pela Federação Portuguesa de Futebol, com a mesma licença, jogar nas duas modalidades, futebol de 11 e futsal. Portanto, aqui estaríamos no sentido de lançar o futsal na sua base sub-11, sub-13, e eventualmente estudar a possibilidade de montar imediatamente a proposta do escalão de sub-15, aí já em unidade específica de modalidade de futsal. Toda esta projeção mais progressiva tem a ver com a construção da academia, onde, como vocês já sabem, já se tornou aqui um tema quente das duas candidaturas, e digamos que as duas andam às turras sobre o projeto futuro. Eu acho que é válido, vamos tentar inverter as coisas e vê-las pelo positivo. Que bom que é para o Futebol Clube do Porto ter duas opções,
porque não uma terceira quando o candidato, se o candidato Nuno Lobo também lançar uma proposta para uma academia, que bom para o Futebol Clube do Porto poder jogar com estas opções. Portanto, nós há 2 anos, enquanto estudávamos este projeto de candidatura, a Academia do Futebol Clube do Porto era, claro está, uma falha grave e que tinha que ser colmatada, e andamos em prospecção de onde é que nos poderíamos instalar e que conceito fazia sentido. Portanto, se a atual Centro de Treinos e Formação Desportiva do Olival é em Gaia, para nós, no sentido de unidade, era fundamental estarmos em proximidade com o atual Centro de Treinos e Formação Desportiva do Olival. Portanto, em 2 chamadas encontramos 2 terrenos, um relacionado com um senhor que é muito querido na zona do Olival, que é o Sr. Barbosa, e outro da família Amorim, em proximidade do Olival. Chegamos a acordo com um desses terrenos, o contrato de promessa, compra e venda está feito em meu nome, o Futebol Clube do Porto está desprendido de qualquer responsabilidade relativamente ao mesmo, e eu cedo a posição ao Futebol Clube do Porto, assim for, quando for eleito nos moldes do contrato que está estabelecido. Este projeto vai ser apresentado no dia 2 de Abril, deste conceito, no dia 2 de Abril, em Lisboa. O anúncio em Lisboa é propositado, era para ser 3 de Abril, porque era o dia que o Porto fazia um aniversário de ter sido campeão da Luz, às escuras, no dia 3 de Abril. Mas o calendário da Taça de Portugal, da meia-final da Taça de Portugal, o jogo Vitória Futebol do Porto, ditou uma mudança e tivemos que antecipar para 2 de Abril. Portanto, qual é o conceito aqui? E aqui falo-vos um pouco da minha experiência como treinador. Se eu estiver a ser aborrecido, levantem o braço que eu paro. Eu gosto de conversar muito, depois entusiasmo. Qual é o conceito aqui? O conceito era, quando a equipa principal treina, o Olival tem 3 campos disponíveis para a equipa principal. Por experiência própria, uma equipa de futebol profissional utiliza normalmente 2 campos apenas, 1 ou 2 no máximo. Não necessita de 3 campos em funcionamento ao mesmo tempo. O que é que acontece? Quando a equipa sénior está a treinar, há um sintético que está por cima destes 3 campos. Por razões de proteção do ambiente da equipa profissional, normalmente este sintético não está ocupado para deixar que a equipa principal treine em máxima privacidade. E a equipa B está a treinar no mini-estádio, normalmente ao mesmo tempo que a equipa principal, porque se o treinador tiver necessidade de chamar algum jogador, normalmente é assim que as coisas funcionam, para chamar jogadores também da equipa B a treinar a equipa principal. Ou seja, vamos pensar numa sexta-feira, 2 dias antes de um jogo de domingo. Normalmente utiliza-se um campo num treino de sexta-feira, significa que 2 campos estão por ocupar, que são os 2 que pertencem à equipa principal, está por ocupar um sintético, está a equipa B no outro campo. Se a equipa B, por alguma razão, se tiver uma deslocação para fora, há 4 campos que estão por ocupar. Portanto, o nosso sentido é no sentido da exploração máxima deste espaço, movendo a formação para o Olival, obtendo uma taxa de ocupação de todos os campos muito maior, porque no caso da formação não é preciso estar a treinar em horas separadas por razões de proteção do ambiente das equipas de formação. Pode-se estabelecer os horários perfeitamente como bem se entender, e dessa forma poderia atribuir-se à equipa principal uma nova infraestrutura, porque a mesma já está em necessidade de uma nova infraestrutura. O Centro de Treinos e Formação Desportiva do Olival tem mais de 29 anos no seu aluguer. No entanto, não deixa de ser uma infraestrutura que já peca relativamente às exigências do futebol moderno para uma equipa de topo e de elite como é o Futebol Clube do Porto. Portanto, o nosso objetivo era criar condições ótimas e máximas para a equipa profissional, e daí mover tudo o que é equipas profissionais para este centro de alto rendimento, neste terreno ao lado do Olival, que seria dotado de 5 campos, uma unidade de apoio à equipa principal que contém tudo o que é necessário, entre ginásios, refeitórios, gabinetes e o hotel para a primeira equipa estagiar. Evidentemente um campo para os jogos da equipa B,
licenciado para as competições profissionais e depois mais 2 campos disponíveis, que seria para as sub-19, a equipa profissional feminina, eventualmente quando a tivermos. Portanto, há aqui outra grande vantagem, que é relativamente à Maia, que é a rapidez de obra, porque estamos a falar de metade do tamanho relativamente à Maia, rapidez de obra, unidade em relação ao ambiente, equipa principal e formação, operacionalização, logística, tudo o que é relacionado com a logística de equipas do Futebol Clube do Porto, portanto ficam em unidade uma com a outra, e claro está, tendo em conta a nossa situação financeira, controle de custos. Portanto, tudo isto para nós fazia sentido, faz sentido. Como já vimos, a aceleração também por parte da outra candidatura no sentido de se contratualizar relativamente ao futuro. O que esta candidatura se compromete é que quando chegar, se for eleita, é analisar os contratos que estão do outro lado, ver as cláusulas penais que estão relacionadas com o mesmo e ver o que é que faz sentido relativamente ao futuro. Portanto, este no campo da academia, este é sem dúvida o grande debate, porque há 2 propostas radicalmente diferentes, e daí que eu já há algum tempo tenha pedido à outra candidatura para não acelerar nada que comprometa o futuro do Futebol Clube do Porto e não acelerar também dispêndios que estejam a ser relacionados, por exemplo, com projetos de arquitetura, com maquetes, com a preparação desse esboço em projetos de especialidades, etc. Portanto, tudo o que envolve grandes custos de construção. Vamos ver. No fundo, o que nós nos comprometemos é analisar tudo em questão. Iremos apresentar o nosso conceito de 2 de Abril em Lisboa. Os sócios do Futebol Clube do Porto também gostam de sentir novidades. São uns guerreiros também os que estão lá. Temos um universo de portistas em Lisboa que, como vocês podem e devem bem imaginar, têm que batalhar ali forte. Felizmente bem, mas têm que batalhar ali forte pelas cores do nosso clube. E achei uma grande ideia apresentar lá este conceito da nova academia em Gaia. No que toca ao crescimento do associativismo, estamos aqui em diferentes universos. Isto é crescimento do associativismo. Finalmente o Porto está a debate, esta sala está cheia, vocês estão do olho aberto, o Futebol Clube do Porto está à conversa. Daqui a bocado vamos abrir o painel, vocês vão fazer as vossas perguntas e eu vou responder da forma que melhor vos puder explicar sobre o que vos inquieta ou não sobre o Futebol Clube do Porto. O crescimento do associativismo é exatamente isto. O Futebol Clube do Porto tem que estar próximo dos seus sócios, dos seus adeptos e dos seus simpatizantes. Eu acabei de sair de Esposende. Tenho repetido esta frase, vou repeti-la em todas as intervenções. 88% dos sócios do Porto estão em 3 distritos apenas: Porto, Braga e Aveiro. 12% é o resto do país. É um universo muito curto, muito pequeno para um clube que nos últimos anos ganhou o que ganhou. Podemos ter reconhecimento internacional, podemos trabalhá-lo exponencialmente melhor, também na minha ótica, mas nacionalmente não me parece admissível que nos tenhamos fechado dentro desta cláusula e não nos termos afirmado como um clube absolutamente nacional a todos os níveis. Portanto, o potencial de crescimento do Futebol Clube do Porto é enorme, enquanto clube de associados, enquanto sentido de pertença. E isto também foi conversa da Casa do Futebol Clube do Porto de Arouca. O sentido de pertença ao Futebol Clube do Porto está a desaparecer. Não nos relacionamos com ele da forma que nos relacionávamos com ele por altura do Estádio das Antas, onde nos deslocávamos em família, em sensação absoluta de Futebol Clube do Porto, em sensação de união absoluta. Esse sentimento dissipou-se e é preciso voltar a encontrá-lo. É preciso que o Futebol Clube do Porto se encontre como um Futebol Clube do Porto de todos, onde todos se possam exprimir em liberdade, sem medo de represálias, sem medo de coação, e que o mesmo seja representativo dessa unidade. No fundo, eu acho que esta caminhada se tem traduzido
precisamente nisto. Num novo olhar sobre o Dragão, um novo acordar dos sócios do Futebol Clube do Porto, e temos ganho esta força também muito por vossa causa, porque muitos de vocês enquadram-se perfeitamente neste sentimento de um Futebol Clube do Porto que está cada vez mais distante dos seus sócios, cada vez mais distante das casas do Futebol Clube do Porto, e que não nos dá essas sensações de pertença como nos dava antigamente. Portanto, aqui há um universo a explorar, seja do ponto de vista do crescimento do associativismo, seja do ponto de vista desse sentido de pertença, e seja do ponto de vista de melhor fornecer as casas do Futebol Clube do Porto, com esse sentido de pertença, do ponto de vista comercial, do ponto de vista do crescimento do associativismo e do ponto de vista da bilhética, que tão importante é para as casas do Futebol Clube do Porto. No campo social, nós queremos implementar a Fundação Futebol Clube do Porto. É para mim um grande projeto que me transporta muito orgulho. Eu tenho uma associação chamada Race for Good que utiliza o poder do desporto como um veículo para bem social. O poder do desporto e o poder da marca Futebol Clube do Porto como o veículo do bem social é fundamental. E a Fundação Futebol Clube do Porto irá existir desse molde, e em breve vamos vos dar a conhecer o presidente da Fundação Futebol Clube do Porto, que é um projeto que muito me orgulha. Portanto, linhas gerais são estas. Este é um projeto de mudança, tem que ser sustentado, claro está, no vosso voto. É um movimento que eu sinto cada vez mais presente, que ganha cada vez mais força. Por muito que todos os que estão deste lado sejam considerados traidores, é verdade que somos, mas somos do Futebol Clube do Porto na mesma, e estamos com vontade de mudar. Veremos o que nos traz 27 de Abril. A única coisa que eu vos posso dizer é que este Futebol Clube do Porto já está a mudar, e mudará certamente para o futuro. Obrigado pela vossa presença. Abro aqui o painel às vossas questões. Só há um Porto. Viva o Futebol Clube do Porto!